Hoje eu vou falar sobre em que momento que devemos aplicar a corrente durante o ciclo de solda por resistência e no final desse vídeo você saberá como descobrir se está aplicando no momento certo. Fica comigo até o final que vai valer a pena, hein? Fala aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal da SAW Engineering. Muitos aqui já me conhecem, mas para aqueles que estão assistindo aos meus vídeos pela primeira vez, meu nome é Antônio Carlos, também conhecido como Engenheiro Ruiz. Sou engenheiro mecânico há mais de 35 anos, especialista em máquinas e equipamentos de solda por resistência, também por solda, corte e marcação a laser. Hoje vamos voltar a falar um pouco mais sobre a relação que existe entre a força, corrente e tempo na solda por resistência. Já falamos em outro vídeo que esses três parâmetros são fundamentais para você entender e saber trabalhar com solda por resistência, seja ponto, projeção ou costura. Pode parecer estranho o que eu vou falar aqui se aplicar sobre a solda à costura, mas temos que lembrar que uma solda à costura nada mais é do que uma sequência de solda a ponto. A única diferença é que enquanto mantemos a força máxima aplicada, continuamos aplicando a corrente até que a costura termine. Diferentemente de uma solda a ponto que aplicamos apenas por alguns milissegundos, suficiente para fazermos um único ponto de solda. Também falamos nesse mesmo vídeo da importância da força. Se você não assistiu a esse vídeo que estamos mencionando ou não se lembre e gostaria de assistir de novo para fixar melhor o conceito, eu vou deixar no final desse vídeo o link para você assistir a esse vídeo também. É só clicar na imagem, combinado? Assiste que vai ser um verdadeiro complemento a esse vídeo. Bom, voltando ao nosso assunto principal aqui, estava falando da importância dos três parâmetros, mas qual é a relação entre eles durante o processo da solda a ponto, ou melhor dizendo, para a solda por resistência, porque vale para os três tipos, não somente ponto, correto? Se você olhar bem esse gráfico, você vai notar duas linhas. A curva da força na cor cian, aquele azul meio esverdeado, e curva da corrente que está em amarelo. Aqui tanto faz se estamos falando de corrente alternada, AC, ou corrente contínua, DC, que é obtida através do inversor de frequência, também conhecida como MFDC, que é a corrente contínua de média frequência, ou em inglês Mid Frequency Direct Current. Vai estar aparecendo no card aí na sua tela um vídeo muito interessante onde eu dei 8 razões para você utilizar o sistema adaptativo no controlador MFDC da Bosch. Se não estiver aparecendo para você, eu vou deixar o link na descrição também. Mas assiste depois desse vídeo aqui. Note que a corrente se iniciou antes de atingir a força máxima. Mas o que significa isso e qual o problema? Quando disparamos a corrente antes de atingir a força máxima, podem ocorrer faiscamentos que nada mais é do que desprendimento de partículas dos materiais que estão sendo soldados. Quando não temos a força adequada, não reduzimos as cristas de rugosidade dos materiais. Isso significa que temos uma resistência elevada, pouca área de contato físico entre os materiais e muitas áreas sem contato, que acabam fechando um curto através da camada de ar nessas pequenas áreas. Como estamos com uma corrente previamente determinada para que ocorresse a fusão dos materiais no ponto de solda, o chamado nugget, equivalente a uma resistência de toda a área do ponto de contato dos eletrodos, mas o que acaba ocorrendo é que temos uma obstrução à passagem da corrente pelas cristas apenas que estão em contato e ela acaba saltando através do ar. A consequência disso tudo é uma solda não consistente, ou seja, como popularmente chamamos de solda fria. E se ao invés de dispararmos antecipadamente, antes de atingirmos a força máxima, atrasarmos esse disparo mais do que o necessário? Qual seria a consequência disso? Certamente teremos uma solda consistente, pois comprimimos suficientemente para eliminarmos as cristas, reduzindo a resistência elétrica, permitindo a passagem por toda a área dos eletrodos e formando o nugget corretamente pela fusão dos dois materiais. Então é só colocar um bom intervalo de tempo antes de dispararmos a corrente que vamos garantir o nosso processo de solda, correto? Errado! Um processo otimizado de solda precisa também otimizar o tempo de ciclo. Aí vem o nosso amigo e me diz: Ô Ruiz, você falou que a solda é em milissegundos, o que vai implicar alguns milissegundos a mais no ciclo de trabalho? A resposta é simples e já vi isso muito por aí nas minhas visitas a clientes, até mesmo em empresas de grande porte onde existem equipes trabalhando exclusivamente para otimizar os processos. Mas não se preocupem, pois é bastante comum e não é culpa de quem trabalha nessas funções. O que é, na realidade, a falta de conhecimento de quem não aprova a aquisição de instrumentos de medição capazes de auxiliar essa equipe. Sabemos e compreendemos que não são instrumentos baratos, mas tem que haver um planejamento para uma aquisição, pois o que se perde de tempo, qualidade, desgaste dos eletrodos, energia elétrica, sem saber exatamente o que está ocorrendo e como melhorar essa condição, é um custo muito mais alto
do que esses instrumentos. Eu diria muito mesmo. É que muitas empresas não fazem esse tipo de cálculo. Se fizesse, iriam ficar espantados, principalmente os empresários, os donos das empresas ou os acionistas, que não deixam de ser os donos das empresas e sociedades anônimas, pois não estão somente deixando de ganhar dinheiro, estão literalmente perdendo dinheiro e gastando inutilmente. Não dá para ficar trabalhando no escuro, não é? Nós, meros mortais, não temos como saber o que está ocorrendo a olhos-luz, sem instrumentos capazes de medir e registrar as curvas dos parâmetros nesses milissegundos. Cheguei a constatar casos em que a descarga ocorria após 300, 400 ou mesmo 500 milissegundos após atingir a força máxima. Você já pensou 500 milissegundos? É meio segundo. Estamos falando por cada ponto de solda. Faça uma estimativa de quantos pontos de solda a sua empresa faz por hora. Já fez? Rapidamente, somente para ilustrar, estava numa empresa de um volume de produção não muito alto, quando provei que estava atrasando o disparo da corrente em 400 milissegundos. O diretor da planta, na hora, fez um cálculo de quanto estavam perdendo somente numa única máquina e concluiu que a cada 2 horas ele faria uma peça a mais. Não preciso dizer que ele pediu para reduzir esses 400 milissegundos para uns 50 milissegundos naquele exato momento em que eu estava apenas fazendo um treinamento com uma demonstração prática. Ele não quis nem esperar que eu terminasse a explicação e com certeza dei razão a ele. Ele deve estar assistindo esse vídeo com certeza e deve lembrar desse momento que quase o deixou traumatizado quando ele descobriu. Chega a ser, em alguns casos, realmente assustador para quem nunca tinha visto a possibilidade de não somente medir valores, mas registrar as curvas de corrente e força por unidade de tempo. Mas afinal, como conseguimos essas medições e curvas simultâneas para podermos visualizar o que está ocorrendo durante aqueles 100, 200 milissegundos de tempo de solda? Está aparecendo aí no card na sua tela um vídeo que eu sugiro que você assista também para entender melhor de como calcular o calor no ponto de solda e como a variação da corrente influencia na mesma. Daí a necessidade de controlar os parâmetros, não só da força, mas da corrente também por unidade de tempo. Mas vou deixar o link na descrição que fica aí abaixo do vídeo, caso não apareça para você. Antes de responder a pergunta acima, eu gostaria de saber se você está gostando do que assistiu até esse momento. Se gostou, vou pedir para você deixar o seu like e pode escrever aí nos comentários também, aí embaixo do vídeo. Se não quiser escrever muito, pode só escrever gostei, ou adorei, ou o que você quiser, assim já fico sabendo. Aproveita que já vai estar aí embaixo do vídeo e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que estamos preparando e que tenho certeza de que você vai gostar. É uma forma gratuita de você nos ajudar a continuar trazendo conteúdos como esses toda semana. É muito gratificante para a gente ter você como inscrito e assistindo aos nossos vídeos. Tenha certeza disso. Conto com a sua ajuda, hein? Mas vamos lá. A pergunta que eu fiz foi como conseguimos essas medições e curvas simultâneas para podermos visualizar o que está ocorrendo durante aqueles 100, 200 milissegundos de tempo de solda. E no começo do vídeo eu também prometi que para quem assistisse até o final, eu iria dar a dica de como descobrir se está aplicando no momento certo. Lembra disso? A dica é usar um Weld Checker, também conhecido como Weld Tester, que é um verificador de solda em português. São instrumentos que medem, em alguns casos, somente a corrente, outros medem a corrente e a tensão, mas o que vamos mencionar aqui são aqueles que medem tanto a corrente e a tensão, como também a força, só que tudo isso simultaneamente, ou seja, mede a força com a passagem de corrente, inclusive a tensão, pelo sensor que mede a força. Existe um outro que podemos descrever numa próxima oportunidade, que mede o que chamamos em inglês de displacement, que é a redução de seção quando ocorre o colapso da solda. É também muito importante e usual quando usamos solda por projeção. Para o que mede a força, corrente e tensão simultaneamente, você coloca o sensor de força entre os eletrodos e executa o ciclo completo da solda, elevando a força, aplicando a corrente e uma tensão, tudo isso por um determinado intervalo de tempo. Assim que termina o ciclo, aparece na tela do instrumento as curvas por unidade de tempo. Nesse caso, é feita a medição por amostragem, pois não é possível soldar as partes e ao mesmo tempo colocar o sensor de força entre os eletrodos. O que se obtém então, em uma das telas, as medições numéricas. E nesse caso, podemos optar em visualizar 5 parâmetros ou 10 parâmetros simultaneamente. Em outra tela, as curvas de cada parâmetro sobrepostas, cada uma de uma cor, podendo visualizar até 4 parâmetros nesse caso. Essa tela de gráfico chamamos em inglês de waveform. Agora, existe algum instrumento que mede 100% das soldas e não por amostragem, ou seja, interrompendo a sua produção para realizar as medições, mas sim registrando em paralelo e simultaneamente cada solda que executamos? Existe, mas iremos deixar para falar nisso numa outra oportunidade para não estender mais esse vídeo, combinado? Então já corre, se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho para quando lançarmos esse outro vídeo você
ficar sabendo. Como falei, é de graça e não custa nada, você ainda vai estar ajudando o nosso canal. E aproveita e já compartilha com seus contatos de amigos e colegas, seja na empresa, grupos de WhatsApp ou qualquer outra rede social que você participe. Assim como você, outros vão poder aproveitar esses conteúdos que estamos trazendo aqui toda semana, voltado ao conhecimento técnico e prático dos processos de fabricação dessas tecnologias que promovemos. Se interessou por esses instrumentos que mencionamos e quer saber mais? Clica no primeiro link da descrição. Eu vou deixar no primeiro comentário, que vamos deixar fixado no topo dos comentários também. Aproveita e não esquece de deixar o seu comentário com sugestões para os nossos próximos vídeos que lhe será útil para você. Ou pelo menos escreve um gostei e fiquei até o final, para eu saber quem é que assistiu tudo. Estamos combinados? Continue assistindo aos nossos vídeos que você terá esses e outras informações técnicas que irão sem dúvida lhe ajudar muito no seu dia a dia. Hoje eu vou encerrando por aqui, vai estar aparecendo na sua tela 2 sugestões minhas de vídeos para você assistir. Eu vou deixar também uma playlist, além do famoso botão para você se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por ter ficado até o final com a gente e um grande abraço. Tchau, hein?